Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série de videoaulas Uma Vez Salvo, Sempre Salvo. São 20 videoaulas que adaptei livremente de um sermão do pastor Steven Anderson. Já estudamos 11 aulas, numeradas de 00 a 10. Veja no canal YouTube SSTT Theo, na playlist criada de nome Soterologia 2. Comecemos agora a 12ª aula de número 11, que o título será Sempre Salvo 11, parêntese, Osias 9,15, Deus odeia o pecado e também o pecador. E aqui está outra coisa que muitos que se dizem cristãos costumam gritar, um imitando ao outro, imitando os seminários, os professores, as denominações: odeiem o pecado, mas amem todo pecador. Odeiem o pecado, mas a todo pecador amem. Agora, você sabe de quem é essa citação? É de Mahatma Gandhi. Ele não foi um crente na Bíblia. Gandhi não creu nem recebeu Jesus Cristo como Salvador. Jamais ele creu e recebeu Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Deus. E ele está horrivelmente queimando dentro do inferno, o lugar para onde eu ainda mereço ir. Mas Cristo me salvou e me garantiu, me deu certeza de que eu vou para o céu. Não importa se eu fraqueje, se eu escorrega aqui ou acolá. É Deus que me preserva. É nele que está a minha garantia. E Gandhi foi o único, ou pelo menos o primeiro que foi conhecido, que se dedicou muito intensamente a ensinar isso. Odeiem o pecado, mas amem e recebam todo pecador. Eu gostaria um dia de fazer um experimento. Eu gostaria de ir por todo mundo, a muitos dos que dizem cristãos e são assíduos em suas igrejas, e apenas lhe mostraria um par, isso é, 2 citações, e despediria, dizendo assim: por favor, apenas diga qual delas você acha que é verdade. E a primeira citação que eu mostraria seria de Gandhi, mas sem revelar o nome dele. E depois também lhe mostraria, sem revelar quem escreveu, a inspirada citação de Davi, o homem segundo o coração de Deus, na realidade um mero escriba escrevendo as palavras que Deus assoprou na sua mente. A citação seria: porventura não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por meus inimigos. Se for o Salmo 139, versos 21 e 22. Então, na minha pesquisa ao redor do mundo, nas igrejas ditas cristãs, eu perguntaria ao entrevistado: qual dessas 2 citações é mais semelhante a Cristo? Qual dessas 2 citações mais parece ser de um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo, discípulo de Jesus? Ah, Gandhi, eles iriam dizer. Essa é a citação que eles elegeriam. 90% dos frequentadores de igrejas diriam que a citação de Gandhi é que mais parece com a de Jesus Cristo. E não aceitariam que a segunda veio da Bíblia. Eles diriam que não está na Bíblia, que não é da Bíblia, mas está no Salmo 139. É a inspirada palavra de Deus. Então tudo isso é muito triste. Bem, eu reconheço que isso que falamos acima é meio fora do assunto do sermão, isso é, dessa série de videoaulas. Mas o ponto principal que eu anelo ensinar nessa sequência de 19 videoaulas
ponto principal é essa. Ó meu amigo querido crente, ó amigo que já foi tornado um filho de Deus, que era criatura, quando foi salvo, ele creu, é que virou filho de Deus. Eu diria, ó meu amigo, sossega tua alma de todo terror e incerteza. Uma vez que Deus nunca vai parar de te amar, uma vez que você nunca vai ser separado do amor dele, então de modo nenhum, por maior que seja teu escorregão por fraqueza, você pode terminar indo para o inferno. Esse é o centro, é a mensagem principal dessa série. Você entendeu e armazenou isso, colocou na sua mente e no seu coração para nunca mais esquecer? Porque, ouça, vou citar Hebreus 12:6 na Bíblia LTT. Por quê? A quem o Senhor ama, ele paternalmente instrui até por castigos. E açoita, com chicotinho, né? Açoita a todo filho a quem ele recebe. Disciplinaria eu fisicamente, falando de um pequeno castigo físico. Os meus filhos que ainda são criancinhas, claro, com muito amor e extrema moderação. Não estou falando aqui de espancar, tirar sangue, machucar, deixar equimoses, né? Mas disciplinaria eu o meu filho quando ele dá uma dentada, está mamando no peito da mãe e se irrita, já tem dente, já tem 2 anos e mordida no peito da mãe. Sim, porque eu amo de verdade. Disciplinaria eu, meu filho, quando ele tomasse uma pedra e várias vezes na escola, várias vezes ele ferisse a cabeça de outra criança? Sim. Mas se eu batesse tanto e tão forte em locais mortais e matasse meu filho, isso não seria amor. Se eu tivesse tanto ódio que descarregasse minha força numa criancinha e a matasse ou aleijasse, isso não seria amor. Por outro lado, se eu nada lhe falasse para evitar de ir para o inferno, isso também não seria amor. Se eu não disser meu filho, seu pai pode ser crente, é sua mãe, mas Deus não tem netos. Você ainda está perdido. Você precisa ser salvo. Isso seria amor. Então a gente precisa distinguir essas duas coisas. Amor procura o bem do recebedor do amor. E esse bem, quando é um amigo, é dizer os erros. Se eu estiver errado, um amigo de verdade me repreende. O falso amigo fica calado, quer ver rindo pelas costas de mim. O verdadeiro amigo sofre junto comigo pelas minhas fraquezas e procura me levantar. E o pai, ele anima o filho, instrui, anima a proceder, a ter vitória, mas na rebeldia do filho, repreende com amor, com delicadeza, primeiro mais suavemente, depois um pouco mais com força. Então, o amor repreende e castiga. Então, estaremos nós amando os perdidos se seguíssemos essa mentalidade distorcida dos espíritas, dos budistas, dos hindus, e apenas repetíssemos, como um bando de papagaio. Se você já andou pelo cerrado, pelo sertão, você já viu uma nuvem de papagaio, de periquito, de jandá, de maracanãs, palrando um ruído enorme, aquela algazarra, barulhentamente repetindo um ao outro. Viu? Então, se eu ficasse repetindo o que me dizem, mas não está na Bíblia, e dizendo, Deus só deu o seu pecado, mas Deus ama todo pecador. Isso não seria amor. Já vimos que isso contraria frontalmente 22 versos em 19 passagens da Bíblia. Que louco absurdo dos cristãos que pensam como Gandhi, ao invés de lerem na Bíblia. Ou se eu dissesse
todos os pecados são exatamente iguais em gravidade e em condenação. Não há diferença entre pecado nenhuma. Isso soa muito bonitinho, mas não é bíblico. E, na verdade, beira a insanidade mental. Dizer que todo pecado é exatamente igual em gravidade e condenação. Vamos dar 2 exemplos. Letra A. Você acabou de assassinar 20 pessoas. Tomou uma metralhadora, 500 balas, entrou no orfanato, numa escola, e atirou e matou 20 criancinhas e feriu 50. Foi um pecado terrível. Ou então você roubou um lápis. Ou então foi no restaurante e comeu, você já está obeso, é glutão, um pouquinho, e comeu 80 gramas a mais do que devia. Ou tomou um café demais, sabendo, o médico lhe disse que aquilo lhe ofende. São essas coisas A e B exatamente iguais aos olhos de Deus? Então Deus não é um Deus justo, mas Deus é um Deus justo. O juiz, a todo culpado, ele condena no inocente. Mas dá a penalidade em gradação. Eu não sei, né? No lago de fogo eterno, vai haver diferença entre o grau a temperatura do fogo. Mas 10 mil graus, ou 1 milhão de graus, dói insuportavelmente. Já queimei o dedo somente com fogo, que dá talvez somente 300 graus, ou até um bule de água fervendo já caiu nas minhas pernas, fez bolha de queimadura, só tem 100 graus. Viu? Então, todo é um sofrimento terrível, mas há graus de condenação. E o maior é para quem conhece a verdade, tem a luz e não obedece à luz. Vão estar condenados com maior severidade. Os filhos dos batistas, os pastores batistas que foram assimilados, que enganam, que distorcem e nunca foram salvos, porque falaram pessoas que foram salvos e vão estar no céu, mas eles são hipócritas, ou mercenários. Então eles vão estar em maior condenação no inferno do que Gengis Khan, grandes terrores da história antiga, que mataram milhões de pessoas. Viu? Eles não tinham a luz. O Lampião, não sei se Lampião matou mais de 100 pessoas aqui no Nordeste. A minha avó chegou a ser baleada em Monteiro por uma guerra, não sei se foi Lampião, mas foi um bando de cangaceiro contra a polícia, e ela era menina, e uma bala atravessou a parede e feriu a minha avó, sobreviveu. Viu? Mas Lampião vai estar em sofrimento menor do que quem vai à igreja, ouve o evangelho, finge que é crente e nunca é crente e vive para servir ao pecado. Voltando, Deus é um Deus justo e todo pecado não é igual. E não há nenhum verso na Bíblia que diga todo pecado é igual. É igual no sentido que todo criminoso vai para a penitenciária. Agora, uns vão para a pena de morte, nos países que tem pena de morte, outros vão para a prisão perpétua, outros pegam 50 anos de prisão, não vai sair vivo. Então, a gradação na punição e a gradação na severidade do pecado. Na verdade, Jesus olhou para Pôncio Pilatos. Alguém agora até agora pode estar estupefacto, dizendo isso não é verdade. Mas vou mostrar uma coisa. Jesus olhou para Pôncio Pilatos e disse: aquele que me está entregando a ti, maior pecado tem ele. Como pode você ter um pecado maior que a maioria dos outros, se todo pecado for igual?
Judas privou da presença física de Jesus. 3 anos ou 3 anos e meio, não sei quando ele se juntou aos 12 apóstolos, ele conviveu 24 horas com Jesus Cristo. O viu diretamente dos lábios de Jesus Cristo. Tocou no ombro dele. Tocou na mão dele. Dormiam juntos no relento, muitas vezes. Saiu pregando com outros apóstolos. E até eu acho que ele parecia igual aos outros apóstolos, porque quando Jesus disse que um ia trair na última ceia, ninguém disse, só pode ser Judas, não tem nenhum convertido, então ele tinha convertido. Ninguém disse, só pode ser Judas, porque ele não fez nenhum milagre. Ele aparentemente fez milagre. Então ele era tão igual aos outros, que os apóstolos ficaram se perguntando quem é. Ninguém olhou, todo mundo para Judas. Mas ele esteve mais próximo da luz que você pode imaginar. E recusou a luz. E preferiu as trevas. Preferiu fazer a vontade do diabo, de Satanás, o inimigo das nossas almas, do que a vontade do nosso Criador e Deus. Por isso, Jesus Cristo disse a Pilatos, que estava entregando para Jesus ser morto, ele disse que o pecado de Judas era infinitamente maior. Então, a razão pelo qual eu trago essas coisas, em forma de parênteses, são desvio do assunto principal, é porque há todos esses ensinamentos falsos por aí, que confundem as pessoas. Alguns desses ensinamentos colidem de frente contra toda a lógica. Por exemplo, dizer que todo pecado é igual. Isso é inaceitável a qualquer mente sensata. Desafia qualquer lógica de qualquer mente razoável. Ou dizer, Deus ama as pessoas que estão assando no inferno, mesmo agora, lá embaixo, no centro da terra. Você sabe, que ele envia as pessoas para ser atormentadas por toda a eternidade porque ele as ama. Como é que alguém pode acreditar realmente no que está dizendo, se está dizendo isso? Que Deus tem prazer, determinou, forçou, usou como um robô, um marionete, e está amando essas pessoas, criou e está amando porque diz, olha, eu tenho que jogar mesmo as pessoas no inferno, você teve o privilégio de ser jogado no inferno. Isso não faz nenhum sentido, é pura insensatez. Ou dizer, Deus incondicionalmente, incessantemente ama a todos, mesmo que a maioria das pessoas vai queimar no inferno. Como isso não faz sentido? Como alguém sem juízo pode dizer ou acreditar nisso? Não faz nenhum sentido, é pura insensatez e não tem nenhum respaldo na Bíblia, antes colide de frente contra a Bíblia. Agora, faz todo sentido e vem da Bíblia dizendo, Deus amou no passado todas as pessoas. Então, na eternidade passada, antes da criação do primeiro átomo de matéria, antes da criação da Terra, Deus amou a todos. Porque João 3,16 diz que Deus amou, vê que é no passado, o mundo, que é toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que amor maravilhoso! O Deus Filho, Criador de todas as coisas, então infinitamente superior o Criador é do que qualquer criatura. Deixou a sua glória dos céus e morreu por pecadores miseráveis, ruins, não tem nada de bom em mim, morreu por pecadores como eu. Eu nunca me cansarei de me maravilhar com o amor de Deus. Então ele morreu por ela, ele amou na eternidade, ele morreu por elas na tardinha da quarta-feira do dia 24 do ano 34, portanto, 1985 anos antes de hoje, nós estamos em 2019.
C. Ele intensamente desejou salvá-las. D. Ele fez tudo o que pôde fazer em harmonia com sua natureza e seus atributos. Né? Como ele é um Deus justo, ele não pode simplesmente fechar os olhos, fazer de conta que não houve pecado. Então ele fez tudo. Ele morreu e levou os pecados e a pessoa rejeitou. Então ele fez tudo que pôde. A pessoa rejeitou. Viu? E eles o rejeitaram. F. Finalmente ele diz: eu não mais os amarei. Então, essas A, B, C, D, E, F são 6 coisas. Essas coisas fazem sentido e estão na Bíblia. Você sabe que isso faz sentido, que eu falei agora. Porque é isso que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia realmente ensina, em resumo, que ele não está sempre amando todas as pessoas incondicionalmente, incessantemente. Há versículos e versículos e versículos. Há um site que lista 701 versículos que diz que ele odeia pessoas em certas situações. E é por isso que ele mandou muitíssimos para a condenação eterna no inferno. Porque eles são maus, muito maus. Porque ele os mandou para lá. Porque eles não quiseram crer e receber e não foram salvos. Porque eles não foram justificados, eles não foram redimidos, e não aceitaram, não receberam o amor de Deus. Então Deus mandou para o inferno. Parece que os odiadores da doutrina bendita, de conforto, a doutrina da Bíblia, de uma vez salvo, sempre salvo, porque a preservação é assunto, é trabalho, é obra de Deus, não minha, responsabilidade de Deus, não minha. Os odiadores ignoram uma multidão de versículos, uma multidão. Não adianta, você fala para eles não têm resposta e cita outro versículo bem fora de contexto. Mas fulano perdeu a herança. O fulano perdeu a bênção, ia ser general, não foi, ia ser rei, não foi. Não está se falando de salvação. Então eles ignoram, fecham os olhos, rangem os dentes, odeiam uma multidão de versículos e distorcem outros para fora de seus contextos. Tampa os ouvidos, tampa os olhos e ficam repetindo e repetindo. Mas ele é um Deus de amor. Deus é amor, assim diz 1 João 4,8. Deus é amor, assim diz 1 João 4,8. Deus é amor, assim diz 1 João 4,8. Mas significa isso que ele incondicionalmente, incessantemente ama a todo o mundo? Não e não. E sentar aí na cadeira e dizer que todo pecado é igual, etc., é algo que você somente esperava ouvir de alguém de uma instituição mental em um hospício, alguém que está internado em uma instituição de tratamento de distúrbios mentais. Dizer que todo pecado é igual. Bem, ter como ocupação e negócio de assaltar. Qual é a sua profissão? Eu sou assaltante e assassino de pessoas. Eu ganho minha vida matando gente. Ou então dizer, eu faço toda e qualquer coisa que me dê impulso de dizer eu fazer. Se eu sentir vontade, a pessoa me lançar a sombra. Dizem que havia um cangaceiro aqui no Nordeste, não lembro se foi Lampião, Antônio Silvino, foram tantos, que matou o homem porque passou e a sombra dele, a sombra do homem bateu nele. Mas há pessoas assim, que fazem qualquer coisa que dá um impulso de fazer. Tem ordem e deseja matar? Mata, não refreia. Ou então correr desenfreadamente na contramão de todas as leis de Deus. A pessoa que se dedica a dizer, o que é que Deus diz? Eu vou fazer exatamente o contrário. Sabe, tem filhos que matam os pais, tem pais que matam os filhos, e há pessoas que parece que ficam procurando, e tudo que Deus manda, e diz o contrário. E para mim, uma definição do esquerdismo é ser tudo... Nem os esquerdistas sabem se definir. Mas tudo que a Bíblia diz
eles afirmam o contrário. Mas não vou entrar nisso. Então, há pessoas que não respeitam os sinais vermelhos de Deus nem dos homens. Seria isso, essas pessoas que descem a essa degradação terrível, esse ódio contra Deus, rebeldia contra Deus, ódio aos homens. Seria isso exatamente igual a, às vezes, ser um pouquinho glutão, comer 2 colheres a mais do que devia. Um assassino serial com requintes de crueldade, tortura, estupro e mata uma criança de 10 anos de idade a cada mês. Então, durante 10 anos, ele matou 120 crianças. Outra pessoa metralhou 50 bebezinhos enfermeiras e médicos em uma maternidade. Sem nenhuma razão, sem nenhum problema físico, orgânico, nem uso de droga, por maldade mesmo. Se esses 2 crimes exatamente iguais a você, que aconteceu comigo. Eu estava dando aula e a costura da minha calça, eu me baixei e lá a costura não, o zíper abriu-se. E eu usei o grampeador do meu patrão, que é da universidade, para grampear ali a minha calça, onde tinha aberto o zíper, que rasgou, e continuar trabalhando durante aquele dia, meio acanhado, meio se escondendo atrás da mesa. Viu? E no outro dia eu não fui devolver aquele grampo que eu usei. Mas, em certa forma, foi roubo. Porque eu não sou o dono, eu não comprei aquele grampo. Viu? Foi um pecado. Mas se 2 pecados são iguais, pense bem, todo mundo diz, eu não peco há tantos anos. É porque está cego e não percebe, só percebe os pecados dos outros. O seu, é muito maior. Odiadores da doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, nunca reconhecem seus erros, nunca desistem. E dizem, podemos, na nossa limitação humana, pensar que essas coisas são pecados diferentes e de diferente gravidade e condenações, mas aos olhos santos de Deus, eles são exatamente iguais em tudo. Eu respondo, você sabe que Deus nos deu o espírito de uma mente sã, uma mente sadia. Deus não nos fez insanos, loucos, estúpidos, idiotas. Deus nos deu uma mente. E se você realmente ler, além de Deus nos ter dado um bom senso, Ele nos deu a Bíblia, que é infinitamente superior, é claro. E se você realmente ler a Bíblia e descer fora desses ensinamentos, o jargão, esses chavões feitos pelos homens, você vai ser forçado a admitir que está escrito na Bíblia que Deus considera certos pecados piores que outros. Veja, por exemplo, já foi citado João 19:11. Respondeu Jesus, não tinhas tu autoridade, nem sequer uma só contra mim. Ele está falando a Pilatos. Se não te estava tendo sido concedido proveniente junto alto. Em razão disso, aquele que me está entregando a ti, maior pecado tem ele. Veja também outros versículos que comprovam que há diferença entre pecados. São Mateus 11, 23 a 24, Mateus 23, de 13 a 36, Lucas 12, 47 a 48. Então, vamos voltar depois ao curso principal, que é a doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, mas precisávamos falar, né, sobre esse erro tão comum, que é dizer que Deus só ama o pecado, mas os pecadores Ele ama e aceita todos. Ou então dizer que Deus nunca odiou, nunca vai odiar nenhum ser humano. Os que vão para o inferno, Deus ama, está amando muito, está dando um grande papel para eles dizer, ou dizer que todos os pecados são exatamente iguais. Deus nos abençoe para entendermos o que a Bíblia diz.